Bom, no vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês sobre o Rômulo, que recebeu uma proposta, né, para trabalhar com o Ronaldo dentro da gestão aí do Cruzeiro, do Valladolid da Espanha. Enfim, para trazer aqui as informações desse pós-carreira do Rômulo, que deve, né, continuar ainda ligado ao Cruzeiro. E uma notícia que eu achei bem interessante. Além disso, quero falar com vocês sobre o meio-campista uruguaio, ex-Atlético Mineiro, que hoje joga pelo Atlético Paranaense, sendo especulado no clube. Será que seria viável? Quantos milhões estaríamos falando para o ano que vem? Quero comentar aqui com vocês. Além disso, para terminar aqui no vídeo, falar sobre o Estevão William, o Messinho, né, mais conhecido, onde está arrebentando pelo Palmeiras, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira sub-17 da sua categoria. Como será que ficou esse caso desse litígio, né, que teve na justiça no ano passado? Saiu, foi jogar no Palmeiras. Enfim, quero comentar aqui um pouco com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, contei com a ajuda de vocês para chegarmos ainda hoje, nesse final de semana aqui, ó, chegar a 35 mil inscritos e 500. Conta então com a ajuda aí de todos vocês. Caso você queira me seguir, até mesmo no perfil pessoal no Instagram, eu vou deixar aqui aparecendo na tela, gustavo.crz_. Estou viajando aqui pelo Brasil, estou agora em Belo Horizonte, para acompanhar também os próximos jogos que eu vou do Cruzeiro aqui no estádio, né? Então me segue lá, tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas patrocinadora do nosso canal, com algumas partidas interessantes, no caso que eu quero destacar, do Campeonato Argentino. Nessa rodada do final de semana bem parada, tá? No caso no domingo, nas próximas semanas aí, com poucos jogos e opções do Campeonato Brasileiro, por conta dos amistosos, né, da seleção brasileira e tudo mais. Mas tem algumas partidas interessantes, no caso nesse sábado, dia 24, onde, por exemplo, às 8h30, Independente e New Old Boys. Uma vitória do Independente em casa pagando 1,85 a cada real apostado. Vitória do News fora 3,99. Tem a opção aí também de você apostar no jogo entre México e Peru, no caso amistoso internacional. Vitória aí do México pagando bem também, no total aí 2,89 a cada real apostado. Um empate 3,80 e uma vitória do Peru fora 3,20. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar aqui falando sobre uma notícia que eu até, podemos dizer assim, teria antecipado ela nos últimos meses, falando sobre isso, que é no caso do Rômulo, que abriu mão do contrato dele, que ia até o final de 2023, para encerrar agora no final desse ano, e deve trabalhar na gestão do Ronaldo, tá? De acordo aí com entrevista que ele deu ao Globoesporte.com, depois da goleada contra o Vasco da Gama por 3-0, ele afirmou que revelou um convite, né, do Ronaldo para trabalhar na equipe de gestão. O lateral então aí recebeu esse convite para fazer o trabalho nesse quadro, né, de ex-jogadores que já trabalham com o Ronaldo Fenômeno, e o Rômulo mesmo já vinha indo para esse caminho, tá? Você vê que ele, até mesmo quando jogava aqui muito, ano passado, ele era mais um líder do que propriamente um baita jogador, e olha que ele fez mais de 40 jogos no ano. Agora eu falo um pouco mais sobre os números, e além disso, ele já tirou a licença para técnico tanto no Brasil quanto também na Itália. Ele tem um passaporte italiano, né? Até mesmo já chegou a ser convocado para a seleção italiana, então ele já tirou a licença para trabalhar na Europa inteira e também aqui no Brasil. É um cara que está muito bem preparado, e vamos ver se ele vai aceitar ou não esse projeto com o Ronaldo. Eu acho que ele deve sim aceitar, tá? Até porque ele vai ganhando experiência agora nessa nova área e ainda continua ligado ao Cruzeiro e também ao Valladolid da Espanha. Só lembrando que o Paulo André, ex-jogador, também trabalha com o Ronaldo, mesmo sendo ex-jogador, né? Tem algumas pessoas que têm um certo preconceito com um jogador que aposenta e depois vai tentar fazer uma área assim dentro do futebol, ainda mais sendo brasileiro, né? Mas o Paulo André, para mim, é um dos grandes responsáveis, eu diria até um dos maiores, tá? Principais responsáveis aqui por essa gestão absurda que o Cruzeiro tem nesse ano, escolhendo todas as peças certas. O Ronaldo por ter comprado, o Ronaldo por ter escolhido o Paulo André, e o Paulo André, juntamente com o Ronaldo, escolhendo, né, as peças fundamentais aí para o Cruzeiro nessa temporada. Então o Rômulo poderia trabalhar nesse staff do Ronaldo, onde ele completou dizendo o seguinte: o Ronaldo e a equipe dele estão conversando comigo, mas eu estou bem fisicamente e queria jogar mais um pouco. Vamos ver, no caso, deram uma primeira pincelada que me querem no time deles. Vamos ver agora que o homem está feliz no que ele mexe, sem dúvida, né? Esse convite aí mexe bastante, fecha aspas. Então assim, vamos esperar. Só lembrando que o Rômulo já está com uma idade avançada, tá? 35 anos de idade, porém em questão física ele está muito bem, parece aí realmente ter uns 25 anos. Nesse ano, 25 partidas no ano, uma assistência. Ano passado foi o titular absoluto com 46 jogos e 6 passes.
um contrato bem longo, né? Ele chegou em 2021, no início do ano, e assinou um contrato ali de 3 temporadas. Até fiquei com medo disso, porque já sendo um jogador de 34 anos na época, mas mesmo eu vejo que se o Cruzeiro não tivesse igual o Giovani Jesus jogando muito na lateral direita, o Wesley Gasolina, o Léo Paz, o Rômulo seria sim o titular, como era no início do ano, né? Até a final contra o Atlético mesmo, o Rômulo era o titular e um dos queridos aí do Pesolano. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa opção do Rômulo continuar trabalhando aqui dentro do clube. Bom, quero falar agora com vocês também sobre o Messinho, ex-jogador aí do Cruzeiro, que no caso foi convocado para a seleção brasileira sub-17, jogador que tem apenas 15 anos de idade e já vem encantando, tá? Lá pela equipe do Palmeiras, que joga também na categoria sub-17, mesmo tendo 15 anos. Eu não consegui pegar os números dele aqui, no caso dessa atual temporada, muito difícil achar números desses jogadores abaixo dos 16 anos, mas o que nós sabemos é que tem sido um arraso aí realmente na categoria de base do Palmeiras, melhor até mesmo do que o Endrick quando estava na mesma categoria. Então é tratado como uma joia e só lembrando, né, que ele foi convocado para preparação para o Campeonato Sul-Americano da sua categoria sub-17, marcado para 2023. Esse litígio com o Cruzeiro que começou por conta daquele problema do Wagner Pires de Sá cedendo 20% do jogador, que tinha naquela época o quê? 13 anos de idade, para um empresário para pagar a dívida. Então ele cedeu um percentual de um jogador menor de idade, sem contrato, sem formação profissional para o empresário. Que história é essa, né? Então acabou aí dando um problema absurdo e até mesmo o pai do jogador, o Ivo Gonçalves, processa, né, o Cruzeiro. Naquela época ele recebia algo próximo de R$10 mil por mês e entre junho de 2018 e abril de 2019 ele no caso embolsou, de acordo com o Globoesporte.com, R$102 mil e ainda processa o Cruzeiro na justiça. Enfim, foi um caos absoluto. Eu vejo que o Cruzeiro, uma pena, né, não ter, sei lá, às vezes se tivesse virado clube empresa em 2020, o Ronaldo teria chegado e, quem sabe, mantido aí o jogador, porque tava aquela bagunça, e eu até entendo, igual o pai dele ter saído do Cruzeiro, porque quem garantia que ele teria uma boa formação aqui no clube, de março para cá, onde ele saiu, né, em março de 2021 para cá. Então, realmente, o Cruzeiro perdeu uma joia, uma pena, viu? Eu vejo que deu muita bobeira, tanto o Vitor Roque quanto o Estevão William. Eu vejo que pelo menos o Vitor Roque e o Cruzeiro tem um mecanismo de solidariedade. Mas o Estevão William, como ele assinou o contrato quando completou 15 anos de formação com o Palmeiras, eu não sei se o Cruzeiro tem um percentual, quem sabe ali, de mecanismo de solidariedade. Se for um percentual baixíssimo, ali 0,25. Então, uma pena. Eu vejo ele realmente como uma das grandes promessas do Brasil. Deve ser vendido aí quando completar uns 18 anos, tranquilamente por uns 30, 40 milhões de euros, como tem sido preparado o Endrick, né, que tem interesse do Chelsea, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid, e estamos falando de uma cifra próxima dos 40 a 50 milhões de reais, milhões de euros, quase 250, 300 milhões de reais. Então, vejo que o Cruzeiro deu uma bobeira gigantesca e, enfim, agora bola pra frente também, base do Cruzeiro muito forte. Ronaldo tem trabalhado nisso para surgir, né, novas promessas e não ter o risco de perder, como foi do Estevão William, do Messinho e também recentemente do Vitor Roque. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Terans, notícia que eu quero comentar desde a segunda-feira, tá? Só que, nossa, tanto de pauta que tinha aqui nessa última semana, acabou que eu deixei para comentar só aqui nesse sábado, onde assim, o jogador que tem seus 28 anos de idade teve seu nome especulado no Cruzeiro, além do Flamengo, que é um dos times que ele foi especulado primeiramente, porém, até mesmo para não me iludir muito, eu acho impossível, tá? E o Cruzeiro claramente não teria demonstrado interesse no Terans, pelo menos por agora, porque no caso teve alguma especulação ali, mas só no Twitter, de algumas pessoas falando que o Cruzeiro monitorou a situação. Quem sabe não deve ter monitorado quando a janela de transferências ainda estava aberta e o jogador estava sendo reserva, tá? Ele estava sendo reserva do Filipão no Atlético Paranaense e o Cruzeiro tem uma boa relação sim com a equipe paranaense, tanto que pegou aí o Jajá, o Zé Ivaldo e também o Pablo Ciris por empréstimo. Então, quem sabe, né? Consultar ali não custa nada, então não duvido que deve ter tido isso, mas agora o Cruzeiro tem interesse real em contratá-lo, é bem viável porque o Atlético pagou no início de 2021 algo próximo de 8 milhões e meio de reais junto ao Peñarol, no caso, junto ao Atlético Mineiro para comprá-lo em definitivo. O rival ainda manteve 20% do uruguaio e, no caso, no ano passado ele fez 45 partidas, 9 gols e 9 assistências. Nesse ano ele tem 42 partidas, 14 gols e 7 passes. O uruguaio aí convocado para a seleção, 28 anos de idade. Porém, quando surgiu essa especulação dele no Flamengo e no Cruzeiro, ele estava sendo reserva. Porém, no outro dia ele fez o gol que classificou o Atlético Paranaense para a final da Libertadores e depois foi importante, no caso, na rodada do Brasileirão, marcando gol também, assistência. Então acabou que ele viveu uma outra fase de auge, né, na sua carreira e até mesmo o Atlético hoje não liberaria ele
por menos do que 26 milhões de reais. Até se você for colocar a metade desse valor, 15 milhões ali, ó, vai, 13 milhões, eu já acho que o Cruzeiro não vai fazer contratação desse nível pro ano que vem, e ainda mais ser um jogador de 28 anos de idade. Lembrando que ele chegou no Atlético Mineiro, eu até pensava que era recente essa passagem dele, mas já tem tempo, foi em 2018 e o início de 2019. Fez apenas 35 partidas, 2 gols e uma assistência, chegando do Danúbio do Uruguai. Porém, ele foi muito bem pelo Peñarol, passou 1 ano e meio lá no Peñarol do Uruguai, e ele fez no total 42 partidas, 18 gols e 3 assistências, e até mesmo porque ele ganhou espaço com o Filipão nessas últimas rodadas, eu não acho que o Atlético vai abrir mão do jogador pro ano que vem, e na minha opinião tem jogadores também com potencial para saírem do futebol uruguaio, argentino, peruano, com valor mais baixo, tá? Eu acho que esse valor de 28 milhões de reais, 26, para um jogador com 28 anos, né, não compensaria, ao menos na minha opinião. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Terans, se o Cruzeiro precisa, né, de um meio-campista aí de peso para a próxima temporada. Eu acho que deve ser sim uma das principais posições que o Cruzeiro deve se reforçar ano que vem no mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar nessa marca de 35 mil inscritos e 500 aqui no YouTube. Aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. As 2 eu falo sobre um patrocinador chegando aqui no Cruzeiro e o outro sobre o que o diretor de marketing do Cruzeiro comentou sobre a chegada de uma empresa, né, de empresas internacionais aqui no clube para o ano que vem. Vou deixar tudo aqui aparecendo junto com o link embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!